Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria poder partilhar mais uma vez com vocês a palavra de Cristo, podermos nos reunir neste momento, nosso coração conectado para a gente aproveitar o amor de Deus, para a gente desfrutar do amor que Ele derrama nas nossas vidas por meio da palavra. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia, nós vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nos diz a palavra. Acrescentou ainda esta comparação. Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra, para a gente se situar melhor no contexto que ela acontece, ela está no final do chamado discurso apocalíptico, que é quando Jesus anuncia o fim dos tempos, anuncia como vai ser, e anuncia a vinda, a nova vinda do Filho do Homem, dele próprio. Então ele começa a explicar, fala de todos os sinais, nós estamos meditando nos últimos tempos, por meio da palavra, do Evangelho diário, todas essas passagens do Apocalipse, entendendo melhor como Cristo descreve isso e como a gente pode entender isso nos dias atuais, nos dias de hoje, porque a palavra é eterna e ela é totalmente aplicável a qualquer situação e a qualquer tempo de nossas vidas. E nesse momento aqui, Cristo, após explicar o que ia acontecer no fim dos tempos, com certeza, imaginem-se no lugar dos discípulos, gera dúvidas, gera receios, medo, enfim, inúmeros sentimentos. Eles começam a questionar, Senhor, quando isso vai acontecer? Como nós vamos saber que isso está acontecendo? E aí ele começa uma série de parábolas que a gente vem meditando, que vocês conhecem, que está na palavra de Cristo e que a gente tem acesso na Bíblia. Ele começa a contar parábolas de sinais dos tempos, sinais que vão acontecer para que a gente saiba que está próximo de acontecer o chamado fim dos tempos. E aqui ele está falando de uma dessas parábolas. É uma comparação com a figueira, é uma árvore importantíssima, né, para a cultura da época, e ainda a gente consegue entender a importância da figueira e a importância, especialmente, que Jesus destaca no começo dessa palavra, de observar os sinais dos tempos. Não só os sinais ruins, os sinais que a gente claramente percebe e a gente tem vivenciado isso, guerras, doenças, situações que a gente percebe que são bem parecidas com o que é descrito como o final dos tempos. Mas situações como uma figueira, quando lança o broto, ou outras árvores também, ele fala, olhar para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, a gente imagina que está perto o verão. Então, quando a gente vir que estão sucedendo essas coisas ruins, mas também coisas boas, positivas, que a gente percebe a proximidade da volta do Filho do Homem, a gente vai saber que está perto deste momento. Meus irmãos, o reino de Deus, a gente acredita nisso, o reino de Deus já está entre nós. É claro que a gente também acredita numa nova vinda, num momento específico para a nova vinda de Cristo, mas a gente sabe que estamos vivendo tempos muito desafiadores, mas que também temos o bálsamo do reino de Deus entre nós, que deixou tantas ferramentas para que a gente se aproxime dele. E a gente perde às vezes esses sinais. A gente perde os sinais do dia a dia de que o reino de Deus está entre nós, de que os tempos estão se aproximando de uma
de uma conclusão, assim, da nova vinda do Filho do Homem. E Jesus te convida hoje a não perder esses sinais, a observar a sua vida, tanto os sinais difíceis, mas também aqueles sinais que mostram que novos tempos virão, que uma nova vida virá. Nós que acreditamos na vida eterna, temos a certeza de que vamos desfrutar, se assim fizermos, por merecimento nunca, mas se fizermos um caminho de lealdade ao Senhor, de seguir os ensinamentos de Cristo, nós vamos desfrutar do melhor ao lado dele. Nós vamos desfrutar da vida eterna. Então, que a gente possa observar esses sinais de frutificação, do desabrochar da nossa espiritualidade também. Então, o primeiro convite é esse: observe os sinais. Não fique preso somente aos sinais trágicos, horríveis, que esses a gente volta o nosso olhar tão rápido, né? Vamos observar também que bons frutos estão por vir. Vamos observar a primeira indício de que uma nova vida virá. E observando isso, a gente passa para a segunda parte da palavra, que é importantíssima e belíssima, que é muito utilizada, inclusive, em vários trechos, em vários momentos pela nossa igreja e por nós. E a gente precisa utilizar cada vez mais para internalizar, não só falar essas palavras, mas internalizar, que passarão o céu e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão. Meus irmãos, quantas vezes na sua vida você viveu situações, dias que você achou que não ia dar conta? Dias que você falou, olha, se eu passar desse dia sem enlouquecer, é porque realmente eu estou muito forte, ou Deus está me fortalecendo e me mantendo de pé. Quantas vezes isso aconteceu? E quantas vezes você passou dias extremamente felizes também? Sabe aqueles dias que a gente quer congelar e que dure para sempre? Todas essas situações compõem uma mesma vida, que é a sua vida, compõem uma mesma trajetória. Mas a palavra de Cristo permaneceu inerte, ela permaneceu eterna, ela permaneceu aplicável, tanto nos seus momentos terríveis quanto nos seus melhores momentos. Então é isso que Cristo quer nos dizer aqui, que a gente não se desespere, que a gente também não se perca numa alegria mundana que não está vinculada a Ele, porque o que verdadeiramente permanece, o que está em nós, foi feito para nós e levaremos para sempre, são as palavras de Cristo. Então que a gente possa perceber os sinais, os negativos, mas também os positivos, que a gente possa caminhar na direção da vida eterna e que a gente possa ter sempre em mente que tudo passa, absolutamente tudo passa, mas as palavras e o amor de Deus, manifestado por seu Filho, manifestado em cada demonstração que a gente tem de santidade no meio de nós, as palavras e o amor de Deus não passarão, jamais. E firmes nisso, a gente tem força para fazer o que quer que seja, para vivenciar o que quer que seja, porque a gente sabe que se estamos vivenciando é porque é aquele desejo de Deus ao nosso respeito. E a gente sabe que como Ele não passa, nem as palavras, nem o amor, nem mesmo Ele, que é o todo, como Ele não passa, a gente vai ser levantado. E a gente vai superar e passar por qualquer situação mantendo os olhos fixos em Cristo. É isso, meus irmãos. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria acompanhem vocês. E até breve, se Deus quiser.